Brasil que tem emprego para todas as pessoas, porque minha mãe está desempregada. Eu quero um Brasil que não esteja violência nas ruas e quando a gente for sair, a gente não fique preocupado. O Brasil que eu quero é que não tenha tantas mortes, porque as famílias estão ficando muito tristes. Quero um Brasil que as pessoas não maltratem as crianças. Quero um Brasil que não tenha mendigos na rua passando fome quando eu vejo da dó. O Brasil que eu quero é sem abuso sexual, infantil e sem violência contra a criança. Quero um Brasil que proteja a natureza e sem drogas, porque esse cheiro me mata. O Brasil que eu quero é que não tenha guerra entre as quadrilhas e as polícias. O Brasil que eu quero é que não tenha games violentos para criança. O Brasil que eu quero é sem pornografia. O Brasil que eu quero é que os políticos parem de roubar. Olá, eu sou a educadora Marlene. Nós começamos esse assunto em sala de aula sobre o Brasil que eu quero para o meu futuro. E de repente uma criança levantou a mão e começou a comentar que ela havia visto na televisão o caso daquela menina de 12 anos que estava sumida. E ela disse: professora, eu quero um Brasil sem violência e sem abuso sexual infantil. O outro levantou a mão e disse: professora, eu quero um Brasil sem pornografia. Por quê, professora? Lá na minha rua, as pessoas ficam se agarrando o tempo inteiro nos muros. Mó coisa feia, professora. E eu fico também com vergonha de assistir novela junto com a minha mãe. Porque aparece tanta cena, professora, que sinceramente eu nem gosto de olhar. O outro levantou a mão e disse: professora, eu quero um Brasil sem guerra entre as polícias e a quadrilha. Porque eu estava vendo na televisão, professor, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Professor, aquilo lá é uma guerra. E fomos seguindo com a nossa conversa. E de repente uma levantou a mão e disse: professora, eu quero um Brasil que tenha mais polícia na rua. Porque a gente sai, professor, e fica com medo de andar na rua. A minha mãe nem sabe mais onde guardar o celular dela, porque é assalto o tempo inteiro e ela pagou muito caro no celular dela. Outra levantou a mão e disse: professora, eu quero um Brasil sem videogame violentos, no caso, games violentos, né? Outra levantou a mão e falou: professora, eu quero um Brasil sem drogas, porque lá perto da minha casa o cheiro é insuportável, professor. O pessoal fica fumando na porta da minha casa, encostado no muro. E, sinceramente, eu fiquei assustada com o nível da conversa, com o rumo que a conversa chegou. Porque nós estamos falando de criança de 6 e 7 anos. E o que eu vejo é que a mente dessas crianças estão totalmente detonadas. Então, eu gostaria que a gente estivesse atentando para isso, porque se nós queremos um futuro melhor para nossas crianças, precisam que as autoridades pensem nesse caso e atuem com mais afinco nessas áreas, para que as nossas crianças sejam protegidas, para que o nosso futuro, na verdade, seja protegido. E eu, sinceramente, eu fiquei muito preocupada com o nível da conversa. E eu quero sim um Brasil onde as nossas crianças não tenham que conviver com tanta violência e que elas não sejam tão atacadas emocionalmente por tudo que está acontecendo. É isso aí.